Esta conferência será gravada agora. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, todos me ouvem? Tudo certo? Mandem aqui no chat, por favor, se todo mundo está me ouvindo. Perfeito, eu só vou pedir a gentileza para os participantes de deixarem os seus microfones no mudo, para a gente não ter nenhuma intercorrência de áudio, tá bom? Bom, boa noite novamente, agradeço a presença de todos, com muito prazer que a gente realize esse webinar. Eu sou Daniele Jones, sou do Medical Marketing da Sigvaris. Quero agradecer, então, a presença de todos. E a Sigvaris Group é líder global em soluções de elastocompressão. Temos mais de 150 anos de história e nos comprometemos hoje e sempre, através de desenvolvimento e inovação contínuo, a encontrar soluções que ajudam as pessoas a se sentirem o seu melhor todos os dias. E hoje, com muita honra que temos a presença da doutora Jaqueline Munareto. Ela é fisioterapeuta referência no assunto e abordará o tema Tratando Linfedema. A doutora Jaqueline é doutora em Oncologia, possui título especialista em Fisioterapia em Oncologia pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia e pela COFITO, possui título especialista em Fisioterapia da Saúde da Mulher pela Abrafisme, COFITO, é coordenadora do Ambulatório de Linfedema da Unifesp, vice-presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia e presidente do Instituto Oncofísio. Doutora, boa noite. Queria agradecer pela a honra da sua participação nesse webinar e passo a palavra para a doutora iniciar. Oi, boa noite, Daniela, boa noite a todos. Eu já estou olhando aqui pela janelinha que tem, estou reconhecendo várias pessoas aí que vão participar com a gente dessa aula. E então essa aula a gente trouxe para a gente mostrar o que a gente tem de atualidade no tratamento do linfedema. Nós vamos falar um pouco do que é padrão ouro e quais são as novidades que a gente tem. E a gente vai trazer isso de uma forma um pouco científica também, a gente vai embasar isso aí nas evidências científicas. E no final a gente abre para que a gente possa bater um papo, tirar algumas dúvidas em relação ao que a gente vai conversar agora. Então, a gente vai deixar os áudios fechados e aí as medidas que forem surgindo, perguntas, as dúvidas, vocês, por gentileza, escrevam no chat e aí no final a Daniele modera, ela vai me passar essas perguntas, eu também vou abrir aqui e a gente vai respondendo juntos no final, porque a gente possa agora, na parte de falar sobre a aula, que a gente consiga ir falando para fluir melhor, né, do que ficar fazendo as pausas em relação às perguntas. Tudo bem? Então, eu quero agradecer doutora, pelo convite. Vou falar sobre um tema que eu sou extremamente apaixonada. É o meu dia a dia. Eu faço isso há pelo menos 16 anos diariamente, né? Linfedema, seja linfedema primário, linfedema congênito, linfedema secundário por câncer, secundário por trauma, por infecção, linfedema em crianças, em adultos. A gente pode ter linfedema na mama, no tronco, os mais comuns que a gente conhece é braço e perna, mas a gente pode ter em cabeça e pescoço, ginecológico. Então, essa aí é uma área de atuação onde eu estou bem inserida eu sou uma apaixonada por linfologia. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Deixa eu só achar aqui. Eu preciso achar o meu... Deixa eu achar a minha... Aqui, a minha canetinha. E aí, deixa eu só ver uma coisa. Daniele, como é que eu faço para passar? Cadê? Como é que eu faço? Porque a minha tela está inteira compartilhada. E eu vou indo para frente o slide não está indo. Deixa eu ver por onde que eu vou, só um pouquinho. Pode ir pela tecla a seta, né, direita e esquerda, ou pelo próprio mouse.
Tá. Mas eu tô indo pela tecla e ele não tá indo. Deixa eu ver por que ele não tá indo. Só ver. Só complementando até o que a doutora Jaqueline comentou, pessoal, podem encaminhando então as dúvidas pelo chat. Ao final a gente vai abrir para as perguntas, tá? Então fiquem à vontade para encaminhar aqui por escrito pelo chat. Durante a aula, só vou pedir para vocês manterem aí os seus microfones no mudo, para a gente não ter intercorrência de som ou de eco, tá bom? Mas fiquem à vontade para enviar as dúvidas. Deu tudo certo, a doutora conseguiu? Deu. Uhum. Perfeito. Tá indo. Deu tudo certinho aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre as atualidades no tratamento do linfedema. E a gente começa falando o que a gente já sabe do tratamento do linfedema. Então, a gente já tem definido na literatura qual seria o padrão ouro, o que é a melhor opção para que a gente trate o linfedema. Então, a gente sabe que o tratamento do linfedema é chamado de terapia física complexa ou fisioterapia complexa descongestiva, e ela consiste em uma tétrade de cuidados. Então, a gente tem os cuidados com a pele. Esses cuidados com a pele, ele engloba os cuidados que a gente tenha para que a gente não tenha, por exemplo, cortes, traumas na pele, feridas, pele muito ressecada, porque pode ser porta de entrada para algum patógeno e fazer infecção, né? A mais conhecida é a erisipela, pelo estafilococcus. E a gente... Então, uma das partes é o cuidados com a pele. Depois a gente tem a drenagem linfática manual, seguida do enfaixamento, e depois do enfaixamento a gente tem a realização de exercícios. Então, esse enfaixamento é um enfaixamento específico, com material específico, a gente precisa usar ataduras que sejam de curta elasticidade. Por quê? Porque a gente tem que permitir com que a gente consiga ter uma boa contração muscular, só que sem que a gente tenha uma pressão de repouso muito forte. Então, se eu uso aquelas faixas elásticas que a gente vê na farmácia, que o pessoal usa quando tem entorse, essas faixas elásticas, elas vão gerar uma pressão de repouso muito grande no membro. E isso pode fazer com que eu tenha lesão vascular e lesão de pele. Então, a faixa ideal é a faixa menos elástica, porque ela vai fazer uma pressão de repouso no tecido, mas ela também vai permitir que eu tenha uma boa contração muscular, e essa contração muscular, junto com o enfaixamento, é que vai fazer a absorção desse líquido parado no interstício. E toda essa parte do enfaixamento, que é o principal componente da terapia física complexa, ela é toda baseada, pautada em leis da física. Ou seja, vamos imaginar, se eu tenho uma poça de água, toda vez que eu bato com a minha mão na poça de água, essa água corre. Por quê? Ela sempre vai da maior pressão para menor pressão. Então, quando eu tenho um membro que está muito inchado, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso gerar, por o lado de fora, uma pressão que seja maior do que a pressão que está dentro da perna ou do braço, que está dentro do interstício. Na hora que eu consigo gerar essa pressão vai ser maior que essa pressão do interstício. O que acontece com o líquido? O líquido ele vai de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão. Então, toda a terapêutica do linfedema, ela é baseada em leis da física. A gente vai precisar sempre do componente de pressão, seja pelo enfaixamento, ou seja por outras coisas que a gente vai ver aí nos próximos slides. Mas, então, o uso dessa pressão é realmente o principal componente dessa tétrade que é dentro da terapia física complexa. A gente tem algumas evoluções. Hoje a gente pode até associar ou trocar a drenagem linfática manual, por exemplo, por bombas pneumáticas. A gente tem luvas pneumáticas, calças pneumáticas, jaquetas pneumáticas. Então, a gente pode fazer essa adaptação, mas a terapia compressiva com atadura é a parte principal. Então, o que a gente sabe? Se a terapia física complexa ela não for feita englobando esses cuidados que a gente falou, ela vai falhar. Se eu escolher fazer só drenagem linfática, o linfedema não vou conseguir tratar. Se eu escolher fazer só exercício, também não vai dar certo. A gente sabe que linfedema ele não é tratado com drenagem linfática, a gente não consegue melhorar,
né? É muito comum na nossa prática clínica a gente receber pacientes que falam, poxa, mas faz 2 anos que eu faço 2 a 3 vezes por semana e não melhora nada. Porque realmente, né, a drenagem linfática, ela funciona muito bem quando a gente tem um sistema linfático íntegro, mas quando eu tenho uma lesão no sistema linfático, eu tenho um linfedema, ela, de forma isolada, não é a melhor opção. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que eles têm que ser feitos de forma conjunta. A gente tem 2 fases, onde uma fase é a fase ativa do tratamento, ou seja, é a hora que eu preciso fazer mais sessões, eu tenho um período que é a hora que eu me dedico mais, eu tenho uma regularidade maior para conseguir enxugar esse membro. E depois eu vou passar por uma fase de manutenção. Então, nessa fase ativa, nessa fase 1 de tratamento, o ideal, né, a literatura traz para a gente que o ideal seria eu conseguir fazer esse tratamento entre 4 e 6 semanas diariamente. A gente sabe que no Brasil a nossa realidade não permite, né? Nossa realidade em relação em termos de custos, de material, de tempo, de disponibilidade, é um pouco difícil. Então, a gente consegue ter um bom resultado se a gente fizer de 2 a 3 semanas, né? Mantendo esse enfaixamento ele é contínuo, ou seja, a gente coloca e só vai tirar novamente quando o paciente retornar. O paciente não pode ficar tirando enfaixamento em casa. E aí, depois que a gente passa nesse período entre 4 e 6 semanas, a gente vai para uma fase de manutenção, onde a gente vai tirar o componente de pressão maior e vai trocar, por exemplo, o enfaixamento por uso de meias elásticas, braçadeiras elásticas, e aí a gente entra numa fase de manutenção. E nessa fase de manutenção, às vezes a gente pode ter que ficar indo e vindo. Então, num momento, às vezes o paciente está muito bem adaptado com as malhas elásticas compressivas, mesmo assim, às vezes, mais para frente, parece que não sustenta melhor. Então, eu volto, enfaixo algumas vezes e retorno para a malha elástica. E isso é um conjunto que vai aprendendo terapeuta, fisioterapeuta e paciente nessa jornada até que o paciente consiga entender, dominar e também manter esses cuidados de forma independente. Então, esse é o tratamento padrão ouro. Isso é o que a gente tem na literatura e que a gente sabe que funciona. Mas a gente tem que saber que a terapia linfática está evoluindo, né? Então, a gente tem hoje novas alternativas, novos tratamentos que a gente pode associar a esse padrão ouro, a essa terapêutica que já é bem determinada, para que a gente tenha alguns outros benefícios, tá? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa conhecer essas novas abordagens, a gente precisa entender que a gente tem recursos e talvez a gente vai ter uma melhor resposta se a gente conseguir fazer com que esse paciente consiga fazer o tratamento de forma domiciliar, onde ele consiga se autotratar também. E a gente tem novas tecnologias, tanto para tratar essa derme, né, essa derme do linfedema, que é uma pele que vai ter diversas alterações, quanto o próprio linfedema em si. Tá? Então, nós vamos agora passear por essas novas alternativas. Então, a primeira alternativa que eu trago para vocês é o uso do taping. Né? Vocês já podem ter ouvido falar como taping elástico, bandagem elástica, kinésio taping. Então, o que são essas faixas? Essas faixas são ataduras adesivas elásticas que a gente consegue aplicar na pele. E quando a gente aplica na pele, a gente consegue ou facilitar uma função ou inibir uma função. A gente já vê que muita gente conhece o uso do taping dentro da ortopedia, né? A gente vê os atletas usando. Então, assim, eu posso inibir ou facilitar uma função muscular, por exemplo, ou uma função tegumentária linfática. Então, o taping hoje, o que a gente tem? A gente tem 2 métodos de aplicação desse taping. A gente tem um método onde a gente aplica essas tiras compridas, onde a gente tenta direcionar esse fluxo linfático, porque a hora que eu aplico o taping ele faz uma elevação no tecido da pele, a hora que essa pele levanta, a gente permite com que esse líquido caminhe melhor, e a gente também tem a forma compressiva desse tape, onde eu pego o tape e aplico ele com uma forma de compressão, imitando, por exemplo, aquela pressão do enfaixamento. Então, eu tenho esses 2 tipos de aplicação. A gente usa muito, né? Fisioterapeuta a gente acaba utilizando muito, principalmente em áreas que é difícil de fazer o enfaixamento. Por exemplo, áreas de genital, mama, face,
essas áreas maiores de tronco, que a gente não, pelve, por exemplo, abdômen, onde a gente não consegue fazer um enfaixamento, a gente consegue adaptar e a gente consegue fazer uso desses tapings linfáticos. Para criança é uma ótima opção, porque enfaixamento de criança não é muito fácil, a gente consegue enfaixar bem um bebezinho que está até a hora dele começar a andar, mas a criança ela é muito ativa, ela tem período escolar, é muito difícil você ter adesão do tratamento com enfaixamento com criança, então é uma terapêutica que é muito interessante fazer com os pequenos, né, com bebê e com criança. E aí, o que a gente tem de evidência? E aí, será que o uso desse taping funciona? Então, aqui a gente tem uma meta-análise, né? Meta-análise é o nível mais alto de evidência. Quando a gente tem uma publicação, um estudo que é feito, uma meta-análise é uma compilação dos principais estudos e uma análise estatística mais aprofundada. Então, o que a gente tem nesse estudo aqui? Ele mostra que a redução... Eles fizeram o quê? Eles comparam, sempre quando a gente pensa em estudar uma nova terapêutica, a gente tem que pensar que a gente tem que comparar ela com um padrão que já é descrito como o padrão ouro. Então, o que a gente tem? Esses estudos, eles comparam o uso do kinesiotape em um grupo, né, e outro grupo fazendo a terapia padrão ouro. Então, o que eles mostram? Que quando a gente faz a aplicação do taping, o grupo que faz a aplicação do enfaixamento, da terapia física complexa, ele vai ter uma maior absorção desse líquido. Então, o volume ele reduz mais quando a gente faz o enfaixamento, mas não significa que não reduz com o kinésio também reduz. E ali, sem diferença na redução de dor ou desconforto, ou seja, as duas técnicas, tanto o enfaixamento quanto o uso do kinesiotape, eles são eficazes para diminuir a dor e melhorar o conforto do paciente que tem linfedema. Deixa eu ver aqui. A gente tem, assim, depois dessa revisão sistemática, saíram ainda alguns outros estudos, né? Então, a gente tem aqui uns estudos mostrando, por exemplo, o uso do kinesiotaping, aqui nesse estudo aqui, mostrando o kinesiotaping como uma forma de aplicar uma pressão externa maior nos pacientes que precisam ser enfaixados, a gente consegue colocar o taping para fazer uma pressão maior. A gente tem o uso do kinesiotaping em pacientes aqui com linfedema pós-mastectomia. Aqui embaixo a gente tem um estudo mostrando a tolerabilidade e a segurança. Será que o paciente aguenta usar esse taping na pele que tem linfedema? Será que é seguro para o paciente? E aqui a gente tem do lado direito, aqui embaixo, um estudo mostrando, e aí, será que eu consigo trocar o enfaixamento pelo kinesiotaping? Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui. Opa, perdão. Vou indo mais do que um slide. Aí que a minha tela saiu aqui. Bom, então, o que esse estudo fez? Então, esse estudo, eles fizeram um grupo. Eles fizeram a aplicação de kinesiotaping 2 vezes por semana, ao longo de 3 semanas, e o outro grupo, eles fizeram o uso da manga elástica, né? O uso, na verdade, das vestimentas de compressão, né? Que são as braçadeiras elásticas, entre 20 e 60 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque depende de qual braçadeira o paciente usava. Tinha pacientes que usavam de 20, tinha pacientes que usavam 20, 30, 30, 40 e 40 e 50, tá? E então, o que eles fizeram? Um grupo fez a aplicação do kinesiotaping, só, sem usar nenhuma vestimenta, e outro grupo fez o uso das vestimentas por pelo menos de 15 a 18 horas por dia, por 3 semanas. Então, os 2 grupos receberam uma cartilha de exercícios, e aí o que a gente notou? A gente notou que o paciente que recebeu o kinesiotaping, o grupo que recebeu o kinésio, ele teve uma maior redução de volume, melhorou a dor e a gente teve os scores de qualidade de vida melhor. Então, o que a gente consegue perceber? No estudo anterior, o enfaixamento ele é superior ao uso do kinesiotaping. Mas aqui, o kinesiotaping se mostrou superior ao uso das braçadeiras elásticas. Então, a gente tem uma opção que a gente pode pensar em utilizar, né? Então, o kinesiotaping, os estudos mostram para a gente que ele parece ser seguro, ele é confortável, ele tem uma melhora, né, da funcionalidade do paciente, ele pode ser considerado uma técnica complementar à terapia física complexa,
principalmente na fase de manutenção. Ele é uma boa opção para tratar, como eu falei, os edemas de áreas onde a gente não consegue fazer enfaixamento, então, por exemplo, de mama, de tronco, de face, porém, o Kinesiotape, ele não é melhor do que a gente usar o enfaixamento, né, a terapia física complexa, porém, ele funciona também, tá? A próxima terapêutica que a gente vai falar, nós vamos falar sobre o uso do laser, né? Então, o uso do laser e de LED, a gente chama isso de fotobiomodulação. Então, o que o laser e o LED fazem quando a gente usa nos pacientes? Então, assim, a gente tem um laser de fisioterapia, que a gente chama laser de baixa potência, que ele é um laser que ele consegue fazer uma melhora do processo cicatricial, ele consegue ter efeito fibrinolítico, ele melhora a contratilidade dos vasos linfáticos. Então, quando a gente pensa, a gente tem dois tipos de laser, um laser que fica mais superficial, que penetra até mais ou menos 1 centímetro, e a gente tem um laser que penetra até 2,5 centímetros. Então, a gente pode fazer o uso desse laser como uma técnica para tratar linfedema, e a gente já tem hoje algumas evidências disso. O laser pode ser usado em adultos, em crianças, na perna, no braço, na face, na mama, na região onde tem linfedema, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem alguns artigos publicados já, mostrando algumas revisões sobre o uso do laser no linfedema pós-mastectomia. A gente tem uma revisão, a gente tem um estudo bem recente, que é esse aqui em cima, que vai fazer menos de um mês que saiu, onde eles fazem o uso do laser e da injeção de plasma rico em plaquetas. Tá? Aqui a gente tem outros 2 estudos mostrando o uso do laser também nos pacientes com linfedema pós-câncer de mama, e aqui embaixo a gente tem até um estudo mostrando já a segurança do uso dessa tecnologia em pacientes com câncer de mama. Tá? Então, nesse estudo aqui, ele foi um dos estudos que trouxe para a gente um principal entendimento de como o laser ajuda a melhorar essa parte do sistema linfático. Então, o que eles fizeram nesse estudo? Eles fizeram 3 grupos, eles pegaram ratinhos. Então, quando a gente quer simular um linfedema em um ratinho, a gente vai lá e corta todos os vasos ao lado do rabinho dele. Então, quando a gente corta esses vasos linfáticos do rabinho, o rabinho faz um linfedema. Então, é um modelo experimental de linfedema que a gente faz nos ratos, tá? Então, a gente pegou 3 grupos, um grupo foi controle. O que eles fizeram? Eles só cortaram a pele do ratinho, eles não cortaram o sistema linfático. No grupo placebo, que é o sham, e no grupo laser, eles fizeram o quê? Eles cortaram a pele e os vasos linfáticos. O grupo placebo recebeu o laser desligado e o grupo laser recebeu o laser na região do rabinho e da ferida do corte. Depois de 12 dias, então a cada 2 dias eles aplicavam o laser, depois de 12 dias eles mataram o ratinho e foram estudar o que aconteceu. Então, nessa primeira imagem aqui, onde está escrito controle, vocês vão ver que teve o controle no corte da pele e vocês veem que não tem inchaço no rabinho. Por quê? Porque não teve lesão linfática. No grupo placebo, no grupo sham, o que aconteceu? O laser foi aplicado desligado, então a gente consegue ver que tem um edema no rabinho do rato, e o grupo laser também, a gente consegue ver que tem um edema no rabinho do rato, né? Só que no grupo laser, o que a gente percebe? Que o rabinho, apesar de ter um inchaço, ele tá um rabinho menor, e também se você olhar na cicatriz, a cicatriz ela tá mais clara e mais fininha, né? Só que só essas imagens não querem dizer muito pra gente. Então, o que eles fizeram? Eles foram fazer biópsia do líquido linfático, biópsia dos tecidos desse rabinho dos ratos. E o que eles viram? Eles viram que os ratos que foram submetidos à aplicação do laser tiveram maior expressão de VEGF. O que é esse VEGF? É fator endotelial vascular de crescimento. O que é isso? Isso é uma molécula que é responsável pela regeneração linfática e pelo crescimento de novos capilares linfáticos. Então, quando a gente tem a expressão dessa molécula, o que significa? Significa que a gente tem uma maior linfangiogênese. Então, olha que interessante, esse foi o primeiro estudo a demonstrar que o laser ele tem a propriedade de ajudar na formação de novos capilares linfáticos. E aí a gente consegue ter uma melhora do linfedema.
Nesse outro estudo aqui, o que eles fizeram? Uma meta-análise. Lembra? A meta-análise é aquele nível de evidência mais alto, onde eles pegam os principais estudos e fazem uma revisão mais rigorosa. Então, o que eles viram? Eles viram que a redução do volume nos pacientes que recebem o laser, mostrando que ele funciona, então a gente tem uma redução de volume importante, a gente tem uma moderada evidência que tem a redução desse volume, e a redução da dor. Então, a gente consegue ver que o laser ele tem uma boa eficácia para diminuir o volume dos linfodemas e para fazer controle de dor. Tá? E esses estudos, eles mostram que os resultados são melhores se a gente aplicar o laser junto com a terapia física complexa, que é o padrão ouro. Tá? Então, a gente tem uma evidência, uma moderada a alta nível de evidência do uso dessa terapêutica. Tá? E a gente tem essa outra revisão sistemática, mostrando novamente que a gente tem um resultado favorável na redução do volume, é uma terapia bem tolerada pelos pacientes, só que a gente ainda não tem os dados a longo prazo, então a gente vê que num primeiro momento melhora, só que a gente não tem o segmento ainda de longo prazo desses pacientes que foram submetidos ao laser. E aqui ele mostra que se eu tento pegar um grupo separado, eu faço só laser num grupo e faço a terapia física complexa no outro, a terapia física complexa ela é melhor. Então, na verdade, o laser ele não pode substituir a terapia física complexa, mas ele pode ser associado para ter um melhor resultado. Tá? Esse outro estudo aqui, o que eles fizeram? Eles pegaram 3 grupos. Num grupo, eles fizeram drenagem linfática, num grupo, eles fizeram o laser, e num grupo, eles fizeram drenagem linfática mais laser. E o que eles perceberam? Eles perceberam que todos os grupos melhoraram, ou seja, quem fez só laser também conseguiu ter uma melhora no inchaço. Então, o que eles mostraram? Eles mostraram que nesse estudo eu posso substituir a drenagem linfática manual pelo uso do laser, né? Eu não trouxe aqui para vocês, mas a gente já sabe que a drenagem linfática manual dentro da terapia física complexa, se a gente retirar a drenagem linfática manual, não tem diferença. A gente vai conseguir enxugar o linfedema do mesmo jeito, porque a parte principal é o enfaixamento. Então, se eu quiser trocar a drenagem linfática manual pela aplicação do uso do laser, por exemplo, ele é bem-vindo, principalmente nos pacientes para fazer controle domiciliar. Então, os pacientes que não têm a possibilidade de fazer acompanhamento contínuo com fisioterapeuta para fazer a drenagem, ele pode pensar, talvez, em fazer uso da fotobiomodulação de forma domiciliar. Tá? E esse outro estudo aqui, ele é bem interessante, ele vai mostrar a aplicação, aqui é um comprimento, é uma luz infravermelha de comprimento longo, na verdade, a luz infravermelha de comprimento curto, que é o laser. Esse aqui é um outro aparelho, é um aparelho que faz infravermelho longo, tá? Então, o que eles mostraram? Foi bem interessante esse estudo, porque eles fizeram o seguinte, eles pegaram pacientes que tinham grau 2 e 3 de linfedema, ou seja, aqueles linfedemas maiores e mais endurecidos. Eles fizeram uma avaliação bem minuciosa, fizeram bioimpedância, perimetria, avaliação com ultrassom do tecido e questionário de qualidade de vida. E eles fizeram também avaliação do fluido linfático e avaliação do sangue desses pacientes, antes e após o tratamento. E o que eles fizeram? Eles aplicaram essa luz infravermelha nos pacientes, com uma temperatura de 42 graus controlado. A gente pensa, eu sempre aprendi que eu não devo usar altas temperaturas, porque senão eu faço muita vasodilatação e posso inchar o paciente com linfedema. Verdade, mas nesse estudo aqui eles fizeram e controlaram essa temperatura, aplicaram durante 2 horas por dia, durante 20 dias seguidos. E o interessante é que eles tiveram um ótimo resultado, principalmente na modulação da fibrose intersticial. Então, olha só essa imagem aqui. Aqui a gente tem um ultrassom mostrando a derme, então a gente consegue ver esse espessamento, tem um espessamento da derme, e na imagem abaixo, após o término do tratamento, esse espessamento melhorou. E não só isso, então eles conseguiram perceber que o fluido extracelular também foi drenado, então essa terapêutica, ela melhorou, ele fez diminuição do volume, né, teve mais absorção do líquido e teve melhora da fibrose e da espessura da derme, tá? Então aqui embaixo eles até colocam uma foto de um paciente, mostrando que essa terapêutica nesse estudo se mostrou favorável. Então o laser, a gente entende que ele é uma terapia promissora,
para a gente fazer adjuvância, ou seja, para a gente associar ao padrão ouro de tratamento. Parece ser segura, melhora a dor e o volume, e é uma terapêutica que pode ser prescrita para uso domiciliar. A próxima terapêutica que a gente vai falar, nós vamos falar sobre pressoterapia, né? Ou pneumocompressão, você vai ouvir como botas ou luvas pneumáticas, pressoterapia. Então, a gente tem vários nomes para designar o quê? O uso de câmeras com enchimento cíclico, com uma pressão que eu consigo controlar, né? Então, essas vestimentas, elas têm desde 3 câmeras, 12, 36, tem vários equipamentos, onde eu consigo colocar uma pressão de enchimento, e essas câmeras, elas vão enchendo e esvaziando de forma cíclica, de forma a mimetizar, a imitar a drenagem linfática, tá? E o que a gente tem de evidência sobre isso? A gente tem esse estudo um pouco mais antigo, já de 8 anos atrás, mas é uma revisão que mostra que todos os estudos que a gente tem com a pressoterapia são estudos com baixo número de participantes, mas essa terapêutica ela é capaz de reduzir o volume do linfedema, melhorar a sensação de peso, tá? No entanto, a gente tem que tomar cuidado em áreas que tenham muita fibrose, então pacientes que têm muita fibrose, aquele linfedema muito duro, essa terapêutica não é indicada, tá? Como primeira terapêutica, a gente primeiro tem que soltar um pouco mais esse tecido, amolecer esse tecido, para aí a gente colocar o uso da pressoterapia. Então, ela deve ser sempre utilizada de forma combinada com a terapia física complexa, e a gente deve, principalmente, usar vestimentas que façam a drenagem abrangendo o tronco e a pelve, né? Para a gente não fazer. Se eu uso uma vestimenta que termina na raiz do membro, essa quantidade de líquido jogada na raiz do membro pode fazer o que a gente chama de anel fibroso. Ela pode fazer com que aquele líquido acumule mais naquela região. Então, não é interessante. Então, a gente usar esses dispositivos que tenham abordagem do tronco e da pelve, tá? Ela pode ser utilizada como monoterapia quando eu pensar em prevenção ou no segmento do linfedema tratado. Como monoterapia para tratar um linfedema instalado não serve, mas talvez para prevenir e depois que eu conseguir enxugar o linfedema para ajudar esse paciente a manter esse linfedema mais enxuto, ela é uma terapêutica interessante. Aqui a gente também tem uma meta-análise mostrando que essa terapêutica não substitui a terapia física complexa, porém, ela tem a capacidade de melhorar o volume, ela diminui o volume dos membros e melhora a sensação de peso, tá? A gente tem uma outra meta-análise também, mostrando, de novo, que a pressoterapia reduz volume e que ela deve ser utilizada de forma adjuvante, de forma combinada com outras terapêuticas. Esse estudo aqui ele é interessante, ele é um pouco o número de participantes, são só 4 participantes, mas foi o primeiro estudo que eles fizeram avaliando o comportamento do sistema linfático. Então, eles injetavam um verde de indocianina no sistema linfático, faziam uma linfofluoroscopia para enxergar o comportamento do sistema linfático, e aí eles percebiam que a hora que eu colocava a pressoterapia, a gente conseguia ter uma melhor redistribuição e a gente conseguia ter um aumento do fluxo linfático. Então, o linfedema tem muita estase linfática, e a gente tem muito líquido parado, às vezes mais nas extremidades. Então, esse estudo, apesar de um N pequeno, ele conseguiu demonstrar visualmente o que acontece quando a gente usa essa vestimenta. E esse estudo aqui foi um estudo um pouquinho mais complexo, né? Eles fizeram avaliação com bioimpedância, tonometria de pele, eles fizeram avaliação de toda a espessura de tecido dos líquidos e também fizeram a linfoforoscopia. Então, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram os pacientes com linfedema grau 2 e 3, ou seja, aqueles que a gente não indica muito o uso da brota pneumática, porque ainda tem muito endurecimento no tecido. Mas olha que interessante, né? Nessa imagenzinha aqui do lado, essa primeira imagem é o interstício do paciente, é a coxa do paciente, onde a gente consegue ver que todo esse líquido esbranquiçado é o líquido parado no membro do paciente. Então, todo aquele líquido parado no interstício. Quando eles começam a usar as bombas pneumáticas, essa imagem de baixo mostra que tem uma redistribuição. Então, a gente tem uma redistribuição dessa congestão, e nesse estudo, como eles avaliaram de uma forma bem interessante todas as métricas aí do endurecimento da pele, do interstício, eles viram que a pressoterapia, ao contrário do que muita gente pensa, ela acabou diminuindo a fibrose tecidual, tá? Então, para a gente ver que, às vezes, alguns conceitos que a gente tem
antigos sobre alguns equipamentos, algumas terapêuticas do linfedema, eles vão sendo modificados à medida que esses equipamentos também vão se evoluindo, né? Então, botas pneumáticas mais velhas, mais antigas, monocâmeras de qualidade ruim, realmente, elas não funcionavam muito bem. Mas, atualmente, com equipamentos melhores, a gente tem a melhora do linfedema, tá? E esse estudo aqui, ele é interessante por quê? Porque ele traz... É um estudo que foi feito para estimar custo de convênio médico nos Estados Unidos. Então, eles fizeram um acompanhamento de 6 anos, com um N de pacientes, 210 pacientes, para ver como que se comportavam esses pacientes com o uso dessas máquinas pneumáticas. E foi interessante, porque eles perceberam que o uso das máquinas avançadas, que lá nos Estados Unidos, gente, só para vocês saberem, os convênios, eles pagam as botas pneumáticas. Então, o convênio, ele custeia as botas pneumáticas ou as luvas pneumáticas e mandam para a casa do paciente, para o paciente fazer o tratamento de forma domiciliar, né, associado com as outras terapêuticas propostas. Mas eles mostraram que o uso dessas máquinas avançadas de linfedema, né, de pressoterapia, diminui o custo em 68% do tratamento do linfedema, diminuiu a reincidência de celulite. A gente sabe que a erisipela, às vezes, ela é um problema recorrente, né, para esses pacientes, então diminuiu a incidência de celulite, ou seja, os pacientes também foram menos internados por infecção, né, diminuiu as sequelas e complicações dessa doença, diminuindo as hospitalizações, diminuiu os custos com a fisioterapia, diminuiu os custos com o tratamento em geral do linfedema, então mostrando que o uso da pressoterapia, ela tem uma redução no impacto econômico, e a gente sabe que tratar linfedema é muito caro, né, muito caro para o paciente. Então, a gente vê que o uso dessa terapêutica ela pode ser interessante. Então, a gente tem que os estudos melhoram, aumentam a absorção os estudos mostram que tem aumento da absorção do líquido do interstício. Essas máquinas avançadas absorvem as proteínas, diminuem o volume, diminuem a recorrência de infecção, e a gente tem autonomia de uso do paciente de forma domiciliar, só que ele não deve ser utilizado como monoterapia, tá? Outra terapia que é nova e vem ganhando espaço, chama-se terapia por ondas de choque. Isso é um equipamento da fisioterapia, que ela gera uma onda mecânica no tecido, é como se fosse, é como se a gente estivesse martelando o tecido endurecido, tá? E a gente tem uns estudos mostrando que essa técnica, ela consegue ajudar a diminuir o volume do linfedema, melhora a dureza da pele, ela melhora a perimetria e ela melhora a espessura também da prega cutânea, tá? O grande problema desses estudos, como é uma terapêutica mais recente, a gente tem sempre estudos com um pequeno número de participantes, mas a gente vê que é uma terapia promissora, que ela tem também a formação, ela induz a formação à linfangiogênese, porque a gente tem também a expressão do VEGF, igual a gente viu no laser, esse equipamento também tem essa capacidade, só que a gente não tem estudos clínicos mais robustos dessa terapêutica, tá? Mas é uma terapia promissora que tem melhora da linfangiogênese, ela também tem efeito de diminuição da gordura do interstício, ela é bem tolerada, melhora o volume, melhora a fibrose. Outra terapêutica que a gente tem descrito é o uso da vacoterapia ou da endermoterapia, que é uma manopla que faz uma leve sucção no tecido, então a gente consegue fazer uma boa mobilização desse tecido. A gente tem apenas 2 estudos, mas a gente tem que essa terapêutica ela melhora o volume, ela melhora a fibrose e ela melhora a sensação de peso desses pacientes. Só que eu acho que vale mais a pena a gente ressaltar que o uso da endermo ou da vacoterapia, a gente não foca tanto, a gente não fica tão em relação à diminuição do volume, mas em relação à melhora do tecido da pele, né? Desse tecido do paciente com linfedema, porque esse tecido ele tem muita espessura, ele tem espessamento da derme, ele tem muita fibrose. Então, a gente percebe que o uso dessas terapêuticas, elas diminuem a retração cicatricial, melhora a fibrose, melhora o volume e melhora a dor. E eletroterapia, que é um outro recurso da fisioterapia, que é a aplicação de corrente elétrica, a gente também tem pouca evidência, algo que está começando a aparecer, o uso de corrente elétrica nas cadeias linfáticas. Então, a gente tem um equipamento que chama Deep Oscillation, que é uma oscilação vibratória elétrica, digamos assim, mas é uma eletroterapia, onde a gente viu que nesse estudo aqui, ele teve melhora da dor, e ele reduziu o volume mais do que nos pacientes que fizeram drenagem linfática, mas a gente não tem comparação disso
com a terapia física complexa, que é o padrão ouro, tá? E esse outro estudo aqui, ele mostrou que eles usaram a eletroterapia num grupo, no outro grupo eles fizeram drenagem linfática, e eles perceberam que os dois grupos responderam de forma igual. Então, tanto o grupo que fez drenagem linfática, quanto o grupo que fez a eletro, eles perderam a mesma quantidade de volume. Então, a gente não pode dizer que nenhum foi melhor do que o outro na redução do volume. Só que a eletroterapia, ela teve melhora na sensação de dor, na sensação de peso e de dor dos pacientes. Tá? A acupuntura, muito conhecida, existe ainda, a gente sabe que a gente não deve punturar o membro com linfedema, mas pontos que são em outras áreas do corpo podem ser punturados. A gente tem aí uma meta-análise que a acupuntura ela é um método eficaz para diminuição do volume, se a gente comparar o controle, então pessoas que fazem acupuntura e pessoas que não fazem nada, tá? A gente não tem mostrando a comparação entre quem faz acupuntura e o enfaixamento, mas a acupuntura ela pode ser associada. Eu acho que agora o que a gente tem aí que seria o nosso grande carro-chefe que chegou para facilitar o tratamento do paciente com linfedema são as autovestimentas, né? Ou vestimentas de velcro, vestimentas de cadarço. Então, a gente tem aí algumas opções no mercado de vestimentas, que são vestimentas que são feitas com tecidos pouco elásticos, então a gente pode dizer que são vestimentas que simulam aquele enfaixamento compressivo, né? E eles trazem uma autonomia maior para o paciente. Por quê? O grande problema dos pacientes ficarem enfaixados, esses pacientes suam, esses pacientes sujam o enfaixamento. Então, se o paciente não consegue fazer a troca diária dessas faixas, fica ruim para tomar banho com a perna ou com o braço enfaixado. Então, essas autovestimentas trazem mais autonomia para o paciente e maior funcionalidade. Então, ele tira, toma banho e coloca de novo. Então, é uma terapêutica que está ganhando bastante espaço, e a gente também já tem evidência, né, da literatura do uso. Então, a gente pode usar onde tiver linfedema. Então, eu posso fazer uso, né para pernas, para coxa, membro inteiro, pés. É uma opção também que pode ser utilizada em crianças, né? E a gente tem as vestimentas noturnas. O que são vestimentas noturnas? São vestimentas que vêm para gerar uma pressão, também é como se simulasse um enfaixamento, e você pode dormir com elas, né? Diferente das meias elásticas e das mangas elásticas, elas são elásticas, então a gente não pode dormir com elas. Mas essas vestimentas, elas são pouco elásticas, elas são um tipo de enfaixamento. Então, essas vestimentas, elas podem ser colocadas somente elas, ou você pode ainda fazer o enfaixamento por cima delas. Então, são também outras possibilidades que têm ganhado um espaço bem interessante, né? Principalmente também no manejo de linfedema de face, porque durante o dia a gente não vai conseguir usar esses dispositivos, e à noite para dormir é possível, então a gente consegue remanejar o volume de face. E a gente já tem algumas evidências aí do benefício dessas vestimentas, né? Esse estudo aqui do Dunstra foi um estudo que marcou bastante aí a comunidade que trabalha com a parte venolinfática. Por quê? Porque o que eles fizeram? Eles fizeram um grupo que fizeram enfaixamento, fizeram a terapia física complexa, e no outro eles trocaram enfaixamento pelo uso das vestimentas de velcro. E o que eles perceberam? Eles perceberam que nas primeiras 24 horas, o uso da vestimenta de velcro enxuga um volume maior do que o enfaixamento. Por quê? Porque a hora que eu ponho enfaixamento, o paciente não mexe mais. Então, se a perna diminui, o enfaixamento fica frouxo e desce. O velcro não. A cada 1 ou 2 horas o paciente vai lá e aperta. Se afrouxou a perna e enxugou, ele aperta. Então, nas primeiras 24 horas, a gente consegue reduzir mais do que com o enfaixamento, tá? Então, é uma terapêutica interessante. A gente tem também uma revisão mostrando o uso dessas vestimentas para uso noturno, né? E eles mostram que essas vestimentas de uso noturno, por elas serem mais espessas, elas terem essa camada intermédia como se fosse enfaixamento, elas melhoram as alterações de pele, eles trazem um conforto para os pacientes, porque enfaixar também requer habilidade, treino e um certo tempo para você fazer. Então, esse estudo mostrou que os pacientes preferem porque eles trazem mais independência. Porém, essa revisão não avaliou
a quantidade de volume que foi enxuto nesses pacientes, tá? E esse estudo aqui foi um estudo que a gente publicou, isso aqui, o que a gente fez, né? A gente pegou esses dispositivos de velcro, pegamos um grupo de pacientes, orientamos pacientes a usar as vestimentas, pedimos para que eles usassem o maior número de horas possíveis, a gente deu um relatório, né, para esse paciente marcar quantas horas por dia usavam as vestimentas, quais foram as percepções dela em relação ao uso desse dispositivo e pedir para elas voltarem 30 dias depois. Nenhuma dessas pacientes recebeu fisioterapia, elas não foram tratadas de nenhum modo, elas só receberam um manual com exercícios. Então, foi bem interessante, porque olha só, isso aqui é um exemplo de uma paciente, né? Geralmente, essas pacientes incluídas nesse estudo eram pacientes de uma cidade do interior, com dificuldade, onde não tinham acesso à fisioterapia. Então, elas vieram para a consulta, levaram o dispositivo, usaram durante 30 dias e retornaram para avaliação. Então, foi bem interessante, porque a gente teve que todas as pacientes tiveram uma grande redução do volume, todas relataram melhora da qualidade de vida, melhora da sensação de peso. Elas relataram que o velcro às vezes incomoda um pouco, ele pinica um pouco, mas é muito mais interessante do que fazer o enfaixamento. E aqui é uma imagem, por exemplo, mostrando que é uma terapia que foi bem sucedida aqui nesse nosso estudo que a gente publicou. Esse outro estudo aqui que também a gente publicou, a gente pegou um caso de uma paciente com linfedema maligno, que era um linfedema refratário, difícil, que mesmo fazendo enfaixamento compressivo, ela não conseguia diminuir mais o volume, e a gente confeccionou para ela uma autovestimenta de velcro, né? E a gente consegue ver que ao longo do tempo ela foi apertando esse cadarço, e apesar de a gente não conseguir trazer o braço para como era antes, porque a gente está falando aqui de um linfedema maligno, que é uma condição que faz realmente uma grande quantidade, de um volume muito maior, mas a gente consegue perceber que teve uma redução, né? Então, mostrando que é uma terapêutica aí interessante também. A gente tem uma revisão, né, desses dispositivos de velcro, mostrando que a gente ainda tem estudos limitados, com baixo número de pacientes, mas são recursos que são eficazes na redução do volume, tá? Em pacientes que a gente tem um linfedema moderado ou severo, a gente também pode utilizar, tá? Tanto na fase para tentar enxugar, substituir essas vestimentas no lugar do enfaixamento, quanto para o linfedema já tratado. Às vezes a gente tem pacientes que não se adaptam bem com as meias elásticas, com a abraçadeira, então a gente pode trocar, né, as malhas elásticas por essas vestimentas, tá? E as vantagens são a autoaplicação, é fácil de aplicação e o ajuste contínuo ao longo do dia, tá? Então, como conclusão, a gente tem que essas vestimentas, elas trazem uma maior aderência do paciente ao enfaixamento compressivo, né? A gente traz mais autonomia, mais independência para o paciente, é fácil a aplicação, elas funcionam para reduzir o volume e a gente consegue usar tanto na fase ativa para enxugar o volume, quanto na fase de manutenção desse linfedema que foi tratado. Então, de uma forma geral, a gente consegue ver que a terapia linfática vem mudando, né? A gente está vendo que a gente tem novos recursos surgindo, ganhando espaço, e recursos com evidência na literatura. É o que a gente sabe que nenhum desses recursos que a gente viu hoje ao longo dessa nossa aula, se a gente usar ele sozinho, nenhum deles é superior ao tratamento do padrão ouro, tá? Que é a terapia física complexa. Mas todos eles, se forem associados à terapia física complexa, eles trazem melhores resultados que a gente fizer só a terapia física complexa. Então, eu acho que está aí o grande diferencial. E, principalmente, que alguns recursos, eles vêm para tratar aquela fibrose, aquele espessamento do tecido, né? Que é um grande problema do linfedema. Então, fica a mensagem que a terapia linfática evoluiu e ela continua evoluindo. O sucesso do tratamento está em saber reconhecer o perfil do paciente, saber prescrever, né? A gente tem que entender que é uma terapia individualizada, às vezes o que é bom para um tipo de linfedema em um paciente não vai funcionar para o outro, né? Mas toda vez que a gente conseguir fazer a associação desses recursos, vai tornar a terapia mais tolerável e mais factível, a gente vai conseguir executar melhor nos pacientes.
E quanto mais independência funcional e facilidade a gente trouxer na terapia que a gente propõe para o nosso paciente, melhor vai ser a adesão do paciente. A gente sabe, né? Quem trabalha linfedema, com linfedema, a gente sabe que a adesão do paciente é difícil. E a adesão do paciente é a peça-chave. Se o paciente não faz adesão completa ao tratamento, não tem sucesso no tratamento do linfedema. Então, acho que o que fica aí para a gente entender é que essas novas opções vieram para agregar, vieram para ajudar, certo? Então, eu vou finalizando por aqui, fica o convite aos fisioterapeutas aí que estão com a gente hoje, que a gente está tendo um curso que chama Desvendando o Sistema Linfático, onde a gente entende, entra e aborda de uma forma bem profunda o entendimento aí do sistema linfático. Aqui é um outro projeto onde eu estou coordenando, que chama Linfedema Guru, tá? Atualmente o Linfedema Guru está no Facebook e no Instagram, mas está saindo uma plataforma que é uma plataforma para o paciente com linfedema. Então, é uma plataforma que vai trazer muito conteúdo informativo, vai ter mecanismos para o paciente conseguir fazer a mensuração do seu linfedema, questionários de qualidade de vida, vai mostrar quais são os tratamentos, quais são as evidências, o que tem de coisa nova surgindo. Então, esse aqui é um portal para o paciente com linfedema, que acho que em poucas semanas já vai estar no ar e fica o convite para que vocês também conheçam. Eu agradeço por vocês terem ficado comigo aí já estando quase 50 minutos, então muito obrigado por estarem aqui comigo. Essas são meus meios de contato, eu fico à disposição. E agora acho que a gente pode conversar um pouquinho aí sobre vamos abrir aqui, chamar a Daniele para ver o que a gente... Anotei aqui algumas perguntas, estão me ouvindo? Estou ouvindo, deixa eu abrir aqui o chat também para ver o que entrou de pergunta. Vamos lá, fala para mim, Dani. Eu vou seguir aqui pela ordem que as pessoas foram enviando, tá, doutora? Primeira pergunta é da Ana Laura Castro. Oi, doutora, a adjuvância do LED azul para fibrolinfedema, tem algum estudo e qual a sua experiência? Não, na verdade, a luz azul, só para quem não conhece, a luz azul, ela, até então, o que a gente tem na literatura é que ela não tem a capacidade de interagir com a célula humana, mas ela interage com as bactérias, com os vírus e com os fungos. Então, com a luz azul, a gente tem um efeito bactericida, um efeito hidratante, porém, está saindo existem alguns novos estudos que eles estão fazendo, mas não publicado ainda, mostrando que talvez a luz azul possa ter um benefício no tegumento, tá? Só para a gente enfatizar, a luz azul ela não consegue penetrar no interstício, a luz azul ela só penetra na fase mais superficial da pele, tá? Então, a gente pode pensar em luz azul para talvez melhorar alguma alteração de pele no linfedema, mas não o interstício em si, tá? Perfeito. A outra pergunta aqui da Amanda. A aplicação da fotobiomodulação no linfedema se dá de qual forma? Nas cadeias ganglionares do membro tratado e na extensão do membro? Dos dois, tá? Lembra que a gente tem 2 comprimentos de onda, um mais superficial, um mais profundo. O linfedema geralmente sempre tem vários centímetros de espessura, então a gente consegue usar os dois. A gente tem estudos mostrando a aplicação tanto em cadeia linfonodal quanto ao longo do membro, tá? O que os estudos focam é que a aplicação linfonodal é maior estimulação do VEGF e a aplicação do laser ao longo do membro é para melhorar as alterações tegumentares e as fibroses, mas dá para aplicar nos dois. Eu sugiro aplicar na terapêutica mesmo o paciente nos dois, tanto na cadeia quanto ao longo do membro. Perfeito. Uma pergunta da Aline. Uso de medicação oral, por exemplo, Daflon, é recomendado para o tratamento? Bom, aí a gente entra em parte médica, né? E prescrição de medicação é com o médico, mas Daflon, Diosmin, Venalote, eles são remédios que são venotônicos, são flebotônicos, e a gente vê que na grande maioria dos pacientes, esses flebotônicos, eles não têm tanto benefício para o paciente com linfedema, tá? Apesar de a função deles é estimular uma melhor contração dos vasos linfáticos, uma melhor contração dessa túnica endomuscular, né, dos vasos, mas na prática a gente vê que para linfedema não vai tão bem, tá? Para disfunção venosa, a gente percebe que melhora bem, mas para linfática nem sempre.
Perfeito, doutora. A última pergunta aqui da Érica de Souza. Boa noite, doutora. Por favor, quais dessas terapias seria mais indicada para a melhora de uma linfocele que passou por um processo infeccioso? Essa linfocele se formou após linfadenectomia total da pelve. Tá, só para a gente entender o que é uma linfocele. Linfocele é acúmulo de líquido linfático e esse líquido linfático ele encapsula. Então, geralmente as linfoceles, elas estão mais presentes próximo da cadeia ganglionar. Então, eu posso ter linfocele na cadeia axilar, linfocele na cadeia pélvica. As linfoceles, elas estão num tecido mais profundo, tá? As linfoceles, se a gente parar para pensar nos nossos recursos, aqui os nossos recursos, eles têm, às vezes, uma penetrabilidade de até 4 centímetros. Então, esses recursos que a gente comentou aqui, eles não conseguem tratar a linfocele. Geralmente, a linfocele, se ela não traz dor e desconforto para o paciente, o médico opta por não tratá-la. Agora, se ela traz dor, faz compressão, aí o médico vai fazer uma punção guiada por ultrassom, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai furar essa bolha de líquido linfático para que esse líquido seja absorvido pelo sistema. Quando ela é infecciosa, primeiro eles tratam com antibiótico, tratam a infecção, e aí depois eles fazem essa punção guiada. E às vezes, só para quem, né, a título de curiosidade, as linfoceles elas podem ter ruptura espontânea. Então, você faz um exame agora, daqui 6 meses, você vai ver a linfocele não está mais lá. Significa que a cápsula, né, ela abriu, ela estourou e esse líquido foi drenado pelo interstício. Perfeito. Germana Simone, ela pergunta: boa noite, o paciente com linfocisto, devemos fazer a terapia física complexa? Sim, é indicado. Primeiro, tem alguns tipos de linfocistos, né? A gente pode ter os linfocistos, a gente pode também ter os cistos dérmicos, das papilas dérmicas. Os dois respondem muito bem à compressão, então pode sim, a terapia física complexa é o tratamento para melhorar os linfocistos. Só deixar claro também que às vezes o linfocisto ele é tratado com terapia medicamentosa pelo médico, tá? Mas a terapia física complexa, sim, trata linfocistos também. Perfeito. Mais dúvidas, pessoal, podem encaminhar aqui no chat. Aqui várias parabenizações, doutora Elisandra. Adorei, Eu tô parabéns lendo aqui, pela obrigado. apresentação. Obrigado por Leonardo, vocês imagina, tem acompanharem. mais duas perguntas aqui, doutora, do Leonardo. Em relação ao capilarema, tem efeito o uso? Então, capilarema é medicação, tá? A gente sabe que hoje é até bem difícil achar capilarema ainda em farmácias que tenham, mas capilarema ele tem uma atuação na parte dos capilares, então não necessariamente capilarema melhora o linfedema, mas capilarema às vezes é utilizada para outras condições, como edema cíclico idiopático, inclusive até alguns flebos, edemas, mas para o linfedema ele não tem aplicação, tá? Mas sobre medicamento, sempre a gente deixa para o médico fazer as pontuações, que fisioterapeuta a gente não prescreve medicação, né? Perfeito. E Amanda, tem mais uma pergunta. Terapias como ondas de choque não podem causar uma carga excessiva em MSC e piorar a fibrose? É isso, MEC é matriz extracelular, é matriz de deposição de colágeno. Não, porque assim, existem vários parâmetros a ser controlados na onda de choque. Eu posso usar uma onda de choque com uma energia muito alta, onde eu realmente posso fazer uma lesão do sistema linfático, posso lesionar, fazer um processo inflamatório, fazer mais deposição de matriz extracelular, tá? Esse colágeno que vai ser depositado e ficar mais duro, mas não, quando a gente pensa em tegumento, interstício e linfedema, a gente tem um cálculo, igual para fisioterapeutas que estão aqui acompanhando. Quando a gente faz ultrassom, a gente tem um cálculo de quanto que penetra, qual que é a energia que eu vou entregar. Ondas de choque é igual. Então, ondas de choque tem que ser aplicado por um fisioterapeuta que saiba aplicar. Ele vai fazer o cálculo da energia a ser depositada, qual que é a profundidade. Então, não, ao contrário, os estudos mostram que a ondas de choque, ela modula a matriz extracelular de colágeno, principalmente os miofibroblastos, tá? E realmente eu uso, eu vou dizer para vocês, é super interessante o resultado da ondas de choque nas fibroses. E a outra pergunta aqui da Germana Simone: o uso de medicamentos tipo Venalote acaba drenando líquido e ficando proteínas, não é? Não, não é assim que funciona. Na verdade, a gente tem que lembrar
que, de novo, o Venalote, eles são venotônicos, então eles vão aumentar o tônus da túnica endomuscular que fica dentro dos vasos linfáticos e venosos, tá? Então, na verdade, o que ele faz? Ele melhora a contratilidade. Só que se a gente tem linfedema, por exemplo, onde eu tenha lá a parte ganglionar que foi retirada, por mais que eu tenha um aumento da contratilidade, eu não tenho a absorção correta desse líquido lá na parte mais lá em cima, tá? Então, a gente percebe que para alguns tipos, geralmente os linfedemas, eles não respondem muito bem, tá, aos flebotônicos. Né? Agora, por exemplo, os edemas e os fleboedemas, que são inchaços decorrentes de alteração venosa, mas o sistema linfático está funcionando, aí você vê que tem uma boa indicação, melhora bem. Tá? Perfeito. Fernanda Carvalho, gostaria de rever a aula e repassar para outros profissionais. Tem como? A gente encaminha para vocês, Fernanda, posteriormente, através do e-mail que vocês preencheram, quando foram acessar o link da reunião, a gente encaminha um agradecimento com acesso à aula, tá? Então, vocês vão receber um e-mail nosso da Sigvares com esse link para acessar a aula no e-mail que vocês cadastraram para assistir essa reunião, tá bom? Parabéns. Obrigado, pessoal. Obrigado por vocês estarem aí com a gente. Obrigado pelas parabenizações. Eu fico à disposição. Doutora, eu queria muito agradecer em nome da Sigvares. A aula foi excelente. Obrigada por estar aqui conosco. E, com certeza, acredito que teremos outras oportunidades no futuro e próximos temas de um assunto que é tão interessante e tão importante a gente abordar e levar essa informação também para todos os profissionais da saúde e pacientes. Tá certo. Então, eu que agradeço. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aqui conosco. A gente vai dando então nos vemos até em uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.